Todos precisam saber, mas para isso, você precisa falar. Meus amigos, hoje eu queria conversar sobre a liberdade cristã. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos irmãos da Galácia do Sul, a carta aos Gálatas, ele escreve no capítulo 4 e conta-nos uma história que eu acho fantástica. E no capítulo 4 da carta aos Gálatas, ele vai trazer uma lição muito importante e eu queria tratar desta importante lição de Paulo neste vídeo. Paulo vai escrever e ele faz uma analogia da época sobre a monarquia. Hoje, no mundo, nós temos mais de 40 países que ainda seguem o regime da monarquia como sistema político-administrativo, ou pelo menos fazendo parte dele, junto com os parlamentares. O Japão, a Inglaterra, a Holanda, a Espanha, príncipes, sucedem-se os reis, rainhas, princesas. E Paulo vai escrever com esse cenário uma lição fantástica para nós, o verso 1, o verso 2, logo no início do capítulo 4 da carta aos Gálatas. Ele diz que em todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, do servo. Infelizmente, naquela época ainda existia essa classificação. O que é o herdeiro? O herdeiro é aquele que vai suceder, é aquele que vai tomar posse do trono para governar. Assim que o rei deixar o trono, o herdeiro irá tomar posse. E ele diz que porque ele fala em todo o tempo, ou seja, em ato contínuo, que o herdeiro é menino, é uma criança, em nada ele difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mesmo que ele é dono de tudo, ele é senhor, ele não difere, não tem diferença entre o herdeiro e o escravo. Por quê? Porque ele é menino. Mas ele fica debaixo de tutores, de curadores, até o tempo determinado pelo pai. Você percebe que ele diz: enquanto for menino, não pode assumir o trono. Sabe o que eu aprendo com isso? Que enquanto você não atingir a maturidade, a experiência, a sabedoria, você não vai assumir a cadeira, a promessa que Deus tem para você. E esta é a boa notícia que eu tenho. Quanto mais rápido você adquirir a maturidade, a experiência, a intimidade, uma relação íntima com o reino, mais próximo de você estará a cadeira da promessa que Deus tem para você. Enquanto isso não acontecer, você ficará debaixo de tutores até o tempo determinado pelo Pai. A outra lição que eu aprendo é que existe um tempo determinado. O Pai determinou um tempo, um prazo, a idade para que ele assuma. E tem pessoas que já atingiu a idade de sentar na cadeira. Qual cadeira? A promessa, aquele sonho que você espera, aquele desejo que você sempre teve, mas que parece que está tão longe, não acontece. Talvez é por falta de maturidade. Talvez é por falta de sabedoria. Por que o menino não pode assumir o trono? Porque ele não tem experiência de guerra, ele não tem experiência para administrar, ele não tem sabedoria, ele é só um menino. Enquanto você e eu continuarmos com pensamento, com atitudes de menino, não poderemos assumir a cadeira da promessa. Queridos, esta é a palavra que eu tenho para nós neste dia. Que nós possamos atingir o momento que Deus determinou para nós, mas amadurecendo. E a palavra que eu tenho é um texto bíblico, é a segunda carta que Pedro escreveu no último verso. Que eu e você precisamos crescer na graça e no conhecimento. Deus te abençoe e até mais.